Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26. Diz assim a palavra de Deus, eu estou lendo na Ara. Hoje eu estou usando a Ara. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disserem de em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, certo ao homem insensato, que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, se aperfeiçoou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificas que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aqui o nosso texto dessa noite. Irmãos, nós somos cristãos protestantes. Os reformadores lá por meados de 1500 se levantaram para resgatar a fé verdadeira. Os teólogos e os historiadores, depois de alguns anos, resumiram a reforma, resumiram o pensamento cristão da reforma com solas da reforma. Sola significa somente. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Somente a Deus glória e mais ninguém. 3 solas falam profundamente com a nossa mensagem dessa noite. Sola fide, ou somente a fé. O que nos salva é somente a fé em Jesus. Não por obras, não por mérito, não porque você é bonzinho ou está buscando o favor de Deus. Fé. Mas fé em Cristo, somente Cristo. Somente a fé em Cristo Jesus. A obra de Cristo nos perdoa os nossos pecados e nos justifica. E somente a graça. Você é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo, ele falou isso com muita clareza. Ele disse em Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, em si mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé e não por obras, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2:16. Só que olha comigo o versículo 24 de Tiago 2. Verificas que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. Ué, o que está acontecendo? E a reforma como fica? E a fé em Cristo somente? Hoje eu quero responder essa pergunta nessa noite. A pregação de hoje diz respeito a tipos de fé. A fé que salva e a fé que não salva. A fé viva e a fé morta. Para entender Tiago, a gente precisa entender 2 coisas antes. O público, em primeiro lugar. O público de Paulo, quando Paulo diz justificados pela fé somente, são os religiosos. É alguém que diz assim, eu sou justificado pelas minhas obras. Eu sigo os padrões da lei, portanto Deus me deve. Portanto Deus me aceita. Aí Paulo diz, não, somente a fé. Toda a sua segurança é na obra de Cristo, não na sua. Tiago, ele se dirige aos
antinoministas. Nome difícil, né? São aqueles que dizem, eu creio, mas não vivem. Que dizem, eu creio na fé em Jesus Cristo somente, mas vivem em pecado. Mas não têm obras. Tiago diz, isso aí não é fé. A segunda coisa que é importante para a gente iniciar a exposição dessa carta, desses versículos, é o tema principal da epístola de Tiago. Tiago fala, segundo Frank Tilmont, sobre a vida indivisível. Você não divide a vida entre vida com Deus e sua vida, os seus desejos. Viver para Jesus e viver para o mundo. Viver para Jesus e viver no pecado. Não. Segundo Frank Tilmont, o tema que governa toda a epístola de Tiago é uma vida indivisível, uma vida plena, fé plena, a plenitude da fé, da vida cristã, da maturidade cristã. Em contraste com aquele que tem mente dividida, está aí no capítulo 1, versículo 6 a 8, capítulo 4, versículo 8. Insensato, capítulo 2, versículo 20. A gente já viu no capítulo 1 que Tiago fala daqueles que dizem ter fé, escutaram a palavra, mas não praticam. São ouvintes, não praticantes. Em resumo, irmãos, Tiago diz o seguinte: se alguém afirma ser crente, mas não amadurece de uma maneira que sua vida esteja dando frutos, obras, essa pessoa realmente é cristã? Essa pessoa realmente nasceu de novo? Essa pessoa teve um encontro transformador com Deus? Veremos isso hoje. Então, acompanha comigo, eu vou expor versículo por versículo. Versículo 14. Meus irmãos, qual proveito, qual utilidade se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Tiago não diz que ele tem fé. Tiago diz, alguém diz, é uma fé suposta, uma suposta fé, uma fé reivindicada. Ele diz, alguém diz que tem fé. Que tipo de fé é essa? Sem obras, sem ação, sem obediência, sem prática. Tiago pergunta, essa fé salva? Essa fé justifica? E essa pergunta vai dominar todo o nosso texto. Essa fé pode salvar? E Tiago então ilustra para nós, versículo 15 ao 16. Se o irmão disser, estou carecido, preciso de roupa, preciso comer, eu não tenho alimento diário, e você disser, que Deus te abençoe, irmão, vá em paz. Sem oferecer pão, sem oferecer abrigo, sem oferecer alimento. A pessoa diz, eu estou com fome, você não dá comida. A pessoa diz, eu tenho sede, você não dá de beber. A pessoa diz, eu sou carente, você não dá uma roupa. Tiago diz, versículo 16, que proveito há nisso? Qual a utilidade dessa fé? Tiago diz então que essa suposta fé é uma fé inútil. É uma fé que não salva. É uma fé sem proveito, sem utilidade. Olha o versículo 17. A fé, se não tiver obras, é morta. Fé reivindicada, fé sem proveito, fé de palavras apenas. Deus te abençoe, vá em paz. Fé morta. É um sepulcro caiado. Um sepulcro caiado é um sepulcro bonito, adornado. Alguns até têm ouro. Você vai lá e fala, nossa, que sepulcro lindo. Mas, irmãos, o que tem dentro daquele sepulcro? O morto. Assim é a fé que Tiago está descrevendo. Ela aparenta beleza, ela aparenta seguir Jesus, mas é morta. Não tem vida. Sem vida espiritual, sem vida com Deus. Tiago agora vai comparar dois tipos de fé. Olha comigo o texto, versículo 18 em diante. Tiago está conversando com um oponente imaginário. E ele diz para o seu oponente, você disse que tem fé? Me mostra essa fé aí. Me mostra essa fé. Aí ele vai dizer, não consigo, porque é uma fé apenas mental. Tiago diz, pois eu vou mostrar minha fé com obras. Eu vou mostrar que eu creio, que eu nasci de novo, que a minha fé justifica, que a minha fé é viva por obras. A palavra mostrar ali é demonstrar, é provar, é dizer, eis aqui a fé visível. Tiago fala, irmãos, de um modo até irônico aqui com o oponente dele. Vai aí, mostra que você é crente, mostra a sua fé. Eu vou te mostrar minha fé, eu vou demonstrar, eu vou provar minha fé por obras. A menos que a sua fé produza frutos de arrependimento,
Tiago diz: eu nego que tu tenhas qualquer fé. Eu nego que você é um cristão. Em outras palavras, Tiago também diz: essa fé é impossível de existir. Essa fé que divide obras e fé, que separa uma coisa da outra, não existe. É uma coisa só, indivisível. Aquele que nasceu de novo, aquele que tem fé, tem obras, tem vida, tem prática. E Tiago agora apela. Olha o versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Sua fé é mental, racional, crê em doutrina? Até os demônios creem e tremem. Sabe o que Tiago está dizendo? Sua fé é fé de demônio. Essa fé sem obras é fé de demônio. Já pensou se eu pregasse assim para vocês? Essa fé que você tem é fé de demônio. É uma fé reivindicada, inútil, sem vida, sem prática, morta, inoperante, que não há evidências. Fé de demônio. E ele apela ainda mais, olha comigo o versículo 20 em diante. Queres, pois, tu ficar certo, ó homem insensato? Chama ele de insensato. Você não está pensando direito. Quer que eu te prove que a fé sem obras é inoperante, não tem vida, é inútil? Versículo 21, em diante, ele conta a história de Abraão. E depois ele conta a história de Raabe. Ele pega um patriarca, o mais importante patriarca, o homem da fé, o pai da fé, e uma gentia, prostituta. E diz, os dois foram justificados aparentemente, por obras. Olha o versículo, de novo, 21 em diante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Versículo 24 é o que dá tremedeira. Uma pessoa é justificada por obras e não pela fé somente. Pastor, como resolver isso? E a fé protestante? E a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus? Como a gente faz? Tiago, irmãos, está expondo dois tipos de fé. A fé que justifica e a fé que não justifica. A fé viva e a fé morta. A fé dele e a fé do oponente. Dois tipos de fé. Uma fé estéril, uma fé suposta, uma fé morta. Uma fé intelectual, uma fé de demônio. E a fé de Tiago, uma fé prática. Uma fé que tem evidências de novo nascimento. Sabe o que responde a nossa dúvida? Esse texto cabuloso, esse texto difícil? O versículo 14. Olha o versículo 14. Finalzinho dele. Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Tiago não está perguntando, como eu sou salvo, por obras ou por fé? Tiago não está perguntando isso. Tiago está perguntando, que tipo de fé salva? Entendeu? Ele não está dizendo, obras salvam, fé não salva. Não, ele está dizendo, qual fé salva? Ele diz, a fé dele. A fé por meio de obras. A fé que é evidenciada por obras. A raiz é fé. O fruto é obras. É isso que Tiago está expondo para nós aqui. Dois caminhos, dois tipos de fé. Quando ele diz, então, uma pessoa é justificada, é salvação mesmo. Ele só trocou o termo salvação para justificação para contar a história de Abraão. Para citar Gênesis. Então, quando ele diz, uma pessoa justificada por obras, são as obras da fé. Não é as obras das obras, é as obras da fé. Essa é a explicação do texto. Tiago expõe, por exemplo, a fé que é perseverante diante das provações, lembra? Você está sendo provado ardentemente, mas você persiste, você diz, Deus é meu, eu amo Jesus e vou segui-lo. Essa é a fé verdadeira. Tiago falou no capítulo 1 da fé que busca a santificação, que foge da imoralidade, que luta contra a imoralidade, isso é fé verdadeira. Tiago diz no capítulo 1 sobre a fé que não é apenas de ouvir, mas de praticar. Tiago falou no sermão passado da fé de pobres, que ajuda o pobre e a viúva. Fé positiva. Mas ele também falou da fé de demônio. Dois tipos de fé. Se a raiz é fé e o fruto são as obras, eu quero te mostrar dois frutos da salvação. Dois frutos da fé que justifica. Dois frutos da fé verdadeira.
Quem vai nos ajudar é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pregador avivalista inglês. Inglês? Agora estou com dúvida. Foi um pregador muito famoso. E ele pregou sobre o versículo 19. Olha o título do sermão dele. O nome do sermão era A Verdadeira Graça Distinta da Experiência dos Demônios. Olha o título dele. A verdadeira graça que salva, que justifica, distinta da experiência de fé dos demônios. E ele diz, e eu quero ler para vocês. Os demônios foram todos para a maior escola da divindade. A maior escola de divindade do universo. Eles estiveram no céu dos céus. Eles estiveram na sala do trono de Deus. Eles conheciam a sã doutrina, eles dominavam a sã doutrina. Eles sabem mais sobre Deus do que qualquer homem já estudou, já conheceu. Jonathan Edwards completa. E não há nada de errado com isso. Edwards diz: obtenha todo o conhecimento que você pode ter. Obtenha com precisão. Mas você tem que perceber que essa fé não te qualifica, ou te qualifica necessariamente apenas para ter fé de demônio. Saber muito de Deus, conhecer a doutrina, saber de cor, dizer eu sei dessas coisas, eu temo a Deus, porque o texto diz, versículo 19, eles temem a Deus. O máximo, ou o mínimo é você tem fé que nem de demônio. Até aqui. Esse tipo de fé não prova que você tem fé alguma, ou fé verdadeira. Edwards insistiu que a essência da fé verdadeira é uma visão da beleza de Deus, ser atraído por sua glória, sentir o seu amor irresistível. 2 tipos de fé. A fé morta, a fé que diga eu creio, mas eu vivo da minha maneira. A fé eu creio, mas não abandono o pecado. A fé eu creio, mas nada muda. Mas permanece o mesmo. E a fé que salva, transformadora. A fé que justifica. A fé que transforma. Para isso, Tiago usa Abraão. Olha comigo aí Abraão, versículo 21 em diante. O versículo 23 diz assim, ó. E se cumpriu a escritura na qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Quando? Quando sacrificou seu filho Isaque. Paulo diz que Abraão foi justificado quando creu. Tiago diz que Abraão foi justificado quando entregou o filho. De novo, são públicos diferentes que eles querem alcançar. O que Abraão nos ensina, irmãos, é que a obediência, a prática da obediência de entregar o filho, é fruto de uma fé verdadeira do amor. Por que eu estou dizendo isso? Olha o final do versículo 23. Ele foi chamado amigo de Deus. Gênesis vai dizer mais ou menos o seguinte. Deus chega para Abraão e diz, Abraão, entrega teu filho, teu único filho, a quem você ama. Abraão sobe no monte com seu filho, ele está com a faca para empunhar, está com a faca na mão e vai colocar sobre o peito do seu filho. Aí Deus diz, Abraão, eu sei que você me ama, eu sei que você me teme, você é meu amigo. A fé de Abraão, irmãos, não é uma fé teórica, não é uma fé de doutrina apenas, de crença, é uma fé de amizade. Talvez Abraão está dizendo o seguinte, eu caminhei tanto tempo já com Deus, 20 e poucos anos já, ele é meu amigo, eu caminho com ele, ele me testou várias vezes, ele me provou várias vezes. Deus, se precisar, vai ressuscitar Isaac. Hebreus diz isso. Se Deus quiser, ele vai enviar o cordeiro para que seja sacrificado. Não é uma fé teórica, é uma fé de amizade, é uma fé profunda, é uma fé do coração, é uma fé que ama a Deus. Ele se tornou amigo. Ele caminhava com Yahvé, Yahvé era o Deus dele. Alguns teólogos colocam assim a fé. Calvino, em sua palavra, a fé é um caloroso abraço de Cristo. Fé é um abraço em Cristo. Turrent disse, fé é abraçar aquele supremo oferecido, o tesouro inestimável, repousando sobre Cristo, preparado para perder qualquer outra coisa em vez de rejeitá-lo. Este é o ato formal e principal da fé justificadora. John Piper
E aqui é o último teólogo. A essência da fé salvadora é a satisfação da alma em tudo que Deus é para nós. Fé, para Tiago, é amar a Deus. Fé para Tiago é a primeira tábua dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus. Não prestará cultos a outro Deus. Ame só o Senhor teu Deus. Irmãos, fé tem que ser mais do que crença. Tem que ser o depósito da sua vida, da tua esperança, morte e vida. Fé tem que ser um encontro tão transformador, tão profundo, tão real, tão vivo, com Deus que criou o universo, que você é refeito em uma nova criatura. Deus diz dentro de você, haja luz, e as trevas se dissipam, e você começa a amar e se deleitar no seu Salvador. Cristo começa a ser sua vida, o seu prazer, a doçura de Deus, é uma água que jorra, é um mel que goteja, é vida. A fé verdadeira transforma escuridão em luz. Um coração de pedra, duro, que não se curva, irredutível, num coração que diz, eu amo o Senhor, Ele é minha vida. Fé é o encontro com Deus. Fé é mais do que assentimento intelectual. É mais do que confissões. Eu amo confissão, irmão. Eu sou tradicional. Eu sou reformado. Sou cristão. Eu amo confissões. Eu amo os credos. Eu luto pela sã doutrina. Mas isso só me qualifica para ter fé de demônio. Isso é fé morta. É fé intelectual. Eu não tenho fé na fé. Eu não tenho fé apenas no que eu creio, no que eu sei. Eu tenho fé numa pessoa. A fé que eu deposito não é citando coisas que eu creio. Eu creio nisso e naquilo. Eu me dobro diante de Jesus, choro diante de Jesus. Fico aos pés da cruz. Eu amo Ele. Eu caminho com Ele. Isso é fé. Fé é Cristo se tornar sua âncora. Sua âncora. Minha vida. Fé, se converter, ser justificado, ser perdoado, é Deus abrir os teus olhos, as escamas caírem, e você vê a realidade da bondade e misericórdia de Deus. Por isso que Deus diz o seguinte, crê no Senhor Jesus, de o quê? Todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento. Fé, segundo o versículo 23, e toda a história de Abraão é ser amigo de Deus. Fé é como o hino do cantor cristão, não temos nos salmos e hinos, é uma pena, que eu amo os salmos e hinos. Mas o cantor cristão diz assim, hino 363, Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz. Tua presença, meus passos conduz. A última estrofe. Ó soberano do reino eternal, em de chegar a vitória final, ser o primeiro no meu coração, ser minha vida, ser minha visão. Perdão aí pelo choro. Isso é fé. Isso é fé. Ser minha vida, Senhor. Ser minha visão. Ser minha vida, ó Deus de poder. Que eu nunca perca a visão do teu ser. E essa fé, irmão, essa fé te transforma. Você não precisa forçar a pessoa para ela mudar. Não, você está quebrado, você está derretido por Deus. Sua alma está cantando louvores ao Senhor e você nega a si mesmo. Você deixa suas vontades. Você sobe na cruz e morre e se crucifica com Cristo. Você perde, porque perder é ganhar. Cristo se torna seu único fundamento, sua única esperança. Para ser prático, quando você é igreja, você vem à igreja, não é forçado, não é porque o pastor vai ver que eu não estou indo para a igreja.
e Ele vai me cobrar. Não é porque eu preciso cumprir minha obrigação semanal. Não é porque Deus vai pesar a mão e Deus não faz. Eu não creio nessas coisas. Não é por culpa, não é com medo. Eu vou porque eu amo Ele. Ah, eu quero chegar lá na igreja e cantar louvores, erguer os meus braços ou ficar na minha timidez mesmo, mas derramar minha alma, derramar meu coração, louvá-lo. Ser minha vida, ó Deus. A palavra se torna preciosa. Você quer passar horas ouvindo a palavra de Deus, você quer que Deus fale com você. E essa palavra desça para o seu coração. A oração se torna preciosa. Irmãos, tivemos semana de oração. Semana de oração. Semana de oração não é uma obrigação. É um prazer, é um deleite, é um privilégio, é uma honra. É glorioso. Chorar aos pés do Mestre e dizer, Deus, eu quero... O Senhor me transforma. Interceder pelos irmãos. Ter um encontro real com Deus dia após dia. Fé é amar a Deus. A fé de apenas crença, a fé suposta, é inoperante, é inútil, é morta. É fé de demônio. E a pergunta nessa noite é, qual é a sua fé? Que fé você creu em Jesus Cristo? Que fé é a tua? Qual é a tua fé? Essa fé pode salvá-lo? O segundo fruto da fé. O segundo fruto da fé, versículo 27 do capítulo 1. A religião pura e verdadeira é cuidar de viúvas e órfãos. No capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, 13 e 16, é não falar mal do outro. É não julgar o outro. É não caluniar o outro. Não é viver com a tua boca sempre falando mal dos outros. No capítulo 5, é orar pelo outro. No capítulo 2, do versículo que lemos, do 15 ao 16, é estender a mão para o necessitado. É comprar pão. É convidar para comer um lanche. É dar roupa. É dar alimento. É construir casa. É auxiliar quem está passando por necessidade e fome. Fé para Tiago é amar a Deus. E agora é amar o próximo. Fé é amar o próximo. É isso que Raabe fez. Olha o texto de Raabe, versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Isso aqui é lindo. Pega uma meretriz, pega uma pessoa que não é judia. E ela salva os emissários, ela salva os enviados por Moisés para vigiar e conhecer a terra prometida. E ela protege eles. E ela é salva com toda a sua família. Amar para Tiago é amar o próximo. As duas tábuas da lei, né? Amar a Deus, amar o próximo. O segundo fruto é o amor do próximo. O amor tem que ser despretensioso. Não é buscando benefícios. Não é como muitas vezes no casamento a gente joga na cara do outro que ela não fez, que ele não fez. Poxa vida, eu estou fazendo por você, você não vê? É despretensioso, a gente não busca nada em troca. É misericordioso, você perdoa por quê? Porque você foi perdoado de um grande pecado. Você, pecador, foi perdoado de um vil pecado. E você tem misericórdia, porque Deus te tratou com misericórdia. Não faz diferença entre pobre e rico, como lemos domingo passado. Somos homens e mulheres criados à imagem de Deus, não tem categoria, não tem diferença. O amor de amar o próximo não julga, não fala mal, perdoa, acolhe, abençoa, ora, chora, ri. Às vezes briga. Às vezes briga. O amor de amar ao próximo é como bronze, não é como o bronze que soa, nem como o símbolo que retine. Ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufama, ou seja, não é vaidoso, orgulhoso. Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal, não se alegra com a injustiça. É como o bom samaritano. É como Raabe. É um amor
outrocêntrico. Porque você ama tanto a Deus, é vertical primeiro, né? Você ama tanto a Deus. Ele te transformou profundamente que agora você não vive para você mesmo. A verdadeira espiritualidade agora é viver para Deus e viver para o outro. Sabe o que eu acho interessante? Pedro e Jesus. Pedro havia negado Jesus. Jesus vai restaurar Pedro. Aí ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Fé. Fé. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o que ele diz depois de ter certeza que Pedro ama ele, que tem uma fé verdadeira? Cuida do outro. Apacenta minhas ovelhas. João, o brabo. João, o apóstolo João. Ele, antes de se converter, ele, antes de entender o amor e a misericórdia, ele dizia o seguinte: Jesus, aquele povo te rejeitou. O Senhor quer que a gente ore para que caia um fogo do céu, um raio, e consuma essas pessoas? Jesus diz: vocês precisam aprender sobre misericórdia. Vocês precisam aprender sobre amor. Aí ele escreve 1ª, 2ª e 3ª João. A carta de amor, transborda amor. Meus filhinhos, amemos, não só de palavra, mas de obras. A fé verdadeira é uma fé que ama a Deus, é uma fé que ama o outro. É vertical e é horizontal. Aqui na Igreja Cristã Evangélica de Jataí, nós temos, na nossa visão, uns aos outros. Ser membro de uma igreja significa: eu me comprometo com você a te amar, a te perdoar, a ter paz, a exortar, cuidar de você, orar por você, chorar com você. Edificação mútua. É assim que a gente vê uma fé palpável e real. 2 tipos de fé: uma fé morta e uma fé viva. A fé morta inútil, inoperante, fé de demônio, fé intelectual, fé sem evidência. A outra fé, uma fé viva, uma fé prática, uma fé real, uma fé palpável, uma fé que salva, uma fé que justifica. Fé em Deus, amar a Deus e amar ao próximo. E a pergunta do texto de Tiago para nós hoje é: qual é a tua fé? Quando você disse que creu em Jesus, que fé foi? Que fé foi? Foi só daqui? Às vezes faz até uma cócega aqui, mas nunca transformou o coração? Você, meu irmão, que está aqui nessa noite, pode dizer na mente e na superfície do seu coração dizer: eu creio em Cristo, que Ele morreu pelos meus pecados, mas nunca nasceu de novo. Você pode dizer: eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados, e ser fé falsa, e ser uma fé de demônio, e ser uma fé inoperante, uma fé morta. Pastor, como eu sei disso? É muito simples. Você experimentou a paz que existe lá dentro, que não se pode comprar? Você já foi abraçado pelo perdão de Deus? É bom, não é? Você que é crente, é bom, não é? Você busca se santificar, você busca a Deus, aí você está diante desse Deus que é santo. Você se vê pecador, sujo, e Ele, como filho pródigo, o pai abraçando o filho pródigo, Ele te abraça e você diz: nossa, eu sou amado, Deus me perdoa, Deus me lava dos meus pecados, Deus me ama. Paul Washer conta uma vez que ele estava evangelizando no hospital um homem que estava à beira da morte. Não sei se era câncer, eu acho que era câncer. E ele expôs de Gênesis a Apocalipse. Fé em Jesus Cristo, a salvação da graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ele foi expondo. E aquele homem foi: eu já entendi. Mas pastor, não acho que não, acho que ainda não. Eu já entendi, pastor, mas não creio nisso não. No 5º, 6º, 7º dia, Paul Washer disse o seguinte: vamos ler João 3,16 de novo? A gente pode falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha.
E ele começou a tremer. E ele começou a chorar. E ele começou a dizer: Deus me ama. Pastor, Deus me ama. Deus me ama, pastor. Eu, pecador, Deus me ama. A fé verdadeira é a fé que encontra a graça, a misericórdia, o deleite no Salvador. Ser minha vida, ó Deus de poder. Ser minha visão. Mas alguns de nós têm fé. Nasceu de novo mesmo. Nasceu e teve um encontro real com Deus. Mas ela está meio apagadinha. Ela não está viva, assim, que se diga viva. Ela é real, pastor, mas ela está meio apagada. Pois essa noite é um dia de você renovar a sua fé. Se for preciso, dobrar seu joelho. Se for preciso, ficar de pé e dizer: Deus, renova-me, Senhor Jesus. Não quero ser igual. Minha fé está fria, Jesus. Aquece esse meu coração. De novo. E de novo. Hoje, nessa noite, é o dia de você orar e pedir: Senhor, me quebranta. Renova-me. Abre meus olhos para que eu veja a tua beleza. Você devia orar até que você realmente olhasse para Cristo e veja Ele como belo, e visse Ele como belo. E quando isso acontecer, irmão, naturalmente, você vai começar a amar o outro. Você vai amar o próximo. Porque você não está mais no centro do universo. Porque você não é, a vida não diz sobre você. Você foi transformado numa pessoa que vive para Deus e para o outro. Que fé é a sua? É uma fé que busca a perseverança, a santificação, abençoar os pobres, que busca a misericórdia. É uma fé que ora, é uma fé que lê a palavra, é uma fé que cultua, é uma fé que se dedica ao outro. Ou uma fé morta? Que nessa noite você possa sair daqui amando mais a Deus, amando mais o próximo. Talvez fazer como Abacuque: Senhor, faz de novo. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor. Eu quero cantar uma canção, acho que vocês não conhecem, mas que resume essas duas partes do fruto da fé. Os dois frutos, amar a Deus e amar o próximo. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Mais uma vez. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Na verdade, eu vou ficar com o violão. Eu acho que você devia orar diante dessa palavra dessa noite. Se preciso for, ficar de pé. Se preciso for, ficar de joelho. Se preciso for, ficar sentado. Acho que nós deveríamos orar. Vamos orar?